Oi, quarto ano, tudo bom com vocês? Antes de começar a nossa aula, eu preciso que você busque o seu material. É o mesmo material de todos os dias, né? Aquele caderno que você usou a aula passada, o lápis e a borracha. Pode buscar que eu estou esperando. Pronto, pessoal, tá todo o material aí. Então agora você vai sentar naquele lugar que você está acostumado. E eu preciso que você escreva a data de hoje e copie o que está na tela aqui. Então é a aula 3, a pré-história brasileira. E a gente vai fazer uma... Primeiro vamos relembrar o que aconteceu na aula passada, o que nós estudamos, o que nós aprendemos, tá? E então lembra que nós falamos sobre a pré-história, o primeiro momento da pré-história, que era o Paleolítico. O que nós aprendemos? Que nesse período os homens eram caçadores, eles eram coletores, eram nômades, lembra que estavam sempre mudando de endereço. E que nesse período ainda eles aprenderam a produzir o fogo, aprenderam alguma técnica, desenvolveram uma técnica de produzir o fogo. Tá. Nós vimos também a arte rupestre, que foi a primeira arte, né, a registro artístico da história da humanidade. E depois vocês fizeram a arte rupestre de vocês, fizeram a caverna e a arte rupestre de vocês. Lembram disso? E vamos para a nossa aula de hoje, tá? E no Brasil? Como viveram os primeiros habitantes do Brasil, né? Primeiro, como eles chegaram até aqui, né? E aí, lembrando sempre que nós estamos falando a versão da ciência, né? Então, o que a ciência sabe sobre isso? Então, lembrando que é o que a arqueologia estudou, lembra dos arqueólogos? Então, eles a partir dos fósseis que eles acharam, das fontes históricas, eles elaboraram algumas teorias sobre isso. Então, é isso que nós vamos ver hoje. O que a ciência diz sobre os primeiros habitantes do Brasil, tá? Então, lembrando que nós conversamos, né, que os primeiros seres humanos surgiram lá na África há mais ou menos 3 milhões de anos, é muito tempo. Então, eles foram migrando para outros locais do planeta. Então, lembrando que eles eram nômades, estavam sempre em busca de alimentos. Então, por esse motivo, eles saíram da África, foram para a Ásia, né, para a Europa, para a Ásia. E aqui a ciência tem duas explicações mais aceitas entre os cientistas, tá? Uma delas diz o seguinte, que eles teriam atravessado um lugar lá no norte, tá? Lá perto dos Estados Unidos, que chama-se Estreito de Bering. Então, o que acontece? Teve um período da história em que estava tudo congelado, que era um período glacial, tá? E nesse período, esse Estreito de Bering, que tem um pedaço do mar ali, nesse período da era glacial estaria congelado. Então foi possível eles passarem a pé ali. Né? Isso é mais ou menos uns 50 mil anos atrás. Então isso é uma das teorias. Tá? Depois desceram onde hoje é os Estados Unidos até chegar no Brasil. Essa é uma... A outra explicação que assim ainda estão discutindo é que eles teriam saído da Oceania. A partir dali teriam várias ilhas e eles foram de canoa, como se fosse uma pequena embarcação, tipo aquela canoa do índio, alguma coisa assim,
ele foi de ilha em ilha até chegar na América do Sul. Então, são duas explicações que os cientistas mais aceitam sobre essa história. Lembra lá na primeira aula que eu conversei com vocês sobre os sítios arqueológicos? Que são aqueles lugares onde tem objetos dos primeiros seres humanos, né, dos seres humanos de vários outros tempos. Então, nós chamamos de sítios arqueológicos. Sobre os primeiros habitantes do Brasil, eu trouxe para vocês alguns principais sítios arqueológicos, tá? Então, esse que está na tela são os principais sítios arqueológicos do Brasil para a gente estudar como surgiram os primeiros seres humanos. Tá, daí eu vou falar um pouquinho durante essas aulas sobre cada uma desses sítios arqueológicos. E o primeiro que eu vou falar, que é bem interessante, é sobre Lagoa Santa, que fica lá em Minas Gerais. Lá tem vestígios de cerca de 12 mil anos. Bom, esse sítio arqueológico, a exploração dele começou por volta de 1825 com um dinamarquês chamado Peter Land. Desse momento, de 1825 até hoje, foram encontrados mais de 12 mil fósseis nesse sítio arqueológico. Entre esses fósseis, 250 são fósseis humanos, tá? O que se concluiu sobre esses fósseis? Já na época do Land, eles perceberam que os fósseis animais eram muito maiores do que os animais que nós temos hoje em dia. Então, e aí ele percebeu que descobriu que a gente chama de megafauna. Então são animais gigantes, por exemplo, a preguiça gigante, que tem 6 metros de altura. O cliptodonte, que é o tatu gigante, tem 1 metro de altura. E o tigre dente de sabre, tá? Professora, mas a senhora falou que história, arqueologia não se interessava por bichos. Não se interessava por dinossauros e por bichos. E agora a senhora está falando desses animais, por quê? O que isso tem a ver? Né? Então, pra gente... Então foi constatado que foi feita a datação, né, desses animais e constatou que os seres humanos viveram mais ou menos junto, né, com esses animais. Eles coexistiram. Nesse sítio arqueológico também foi encontrado o fóssil mais antigo das Américas, que foi chamado de Luzia. O fóssil da Luzia, que é um crânio, uma parte da bacia, algumas partes, ossos da coxa, tem mais ou menos 11.500 anos. Então esse é o crânio da Luzia. E ele estava no Museu Histórico Nacional, que foi aquele museu que incendiou, né, que pegou fogo uns 2 anos atrás. Por muito pouco a gente não perde esse achado arqueológico, que é muito importante para a gente entender como viviam os primeiros seres humanos aqui no Brasil. Estudando melhor sobre esse crânio, sobre esse fóssil, concluiu-se que a Luzia era uma mulher de mais ou menos uns 25 anos de idade. Eles pegaram, os cientistas, né, lembrando, eles pegaram esse crânio e tentaram imaginar como seria a Luzia. Então, tentaram imaginar ela com pele, com, né, o cabelo e tal, e como ficaria a Luzia. Então, eles jogaram isso no computador e fizeram uma reconstituição da face dela. E a surpresa foi que a Luzia teria essa imagem, né? Ou seja, ela teria traços dos negros africanos ou de australianos, né? Então, os primeiros habitantes também do Brasil provavelmente tinham essa feição, né, de negros. A Luzia é o fóssil mais antigo, tem 11.500 anos, mas foram achados vários outros fósseis nessa mesma região, de 9 mil anos, 10 mil anos, e eles com esse mesmo tipo físico, né, parecido com os negros africanos. E o que mais se descobriu sobre... a partir dos estudos lá em Lagoa Santa, que continua até hoje, tem um grupo que estuda lá tem vários sítios arqueológicos, e
E até hoje continuam as descobertas na região. Tá, o que mais se descobriu? Bom, que eles não dominavam a agricultura, eles não dominavam técnica de fazer a cerâmica, eles eram caçadores e coletores, lembram? Como lá os primeiros seres humanos eram caçadores e coletores, lá em Lagoa Santa também. Eles se alimentavam de pequenos animais, tá bom? Então os estudos ali através de restos de fogueira, restos de fósseis, através desse estudo a gente foi possível perceber que eles não se alimentavam de cliptodonte, não se alimentavam do tigre dente de sabre, tá? Então até agora não foi achado nenhuma evidência disso. Eles se alimentavam de pequenos animais e frutas e raízes. Então, aquele tradicional desenho que a gente costuma ver por aí, né, matando um dente tigre de sabre ou assando, ele não é, provavelmente, até agora, a ciência não comprovou que isso tenha acontecido. Então, vou voltar para vocês no texto, nesse texto aqui. Esse texto, ele é da equipe lá de Lagoa Santa, que tá trabalhando, né, os arqueólogos que estão trabalhando com esse assunto, e eles escreveram um texto sobre isso, então a gente vai trabalhar com esse texto, tá bom? Então vamos fazer a leitura.
Pronto, pessoal? Já copiaram, já fizeram? Então agora nós vamos corrigir para ver se você acertou. Tá, vamos colocar as respostas para vocês. Então, o que nós descobrimos? Que eles eram caçadores e coletores, se alimentavam de frutas, folhas, raízes, carnes de pequenos animais, não se alimentavam de animais da megafauna e não praticavam agricultura, não criavam animais e nem produziam cerâmica. Tá bom? Então eu preciso que você confira com o seu caderno e arrume o que precisar arrumar. Vamos lá então, gente, todo mundo corrigiu, tá tudo certo. Bom, agora eu vou passar um trechinho de um vídeo que mostra um pouco do trabalho desses arqueólogos lá em Lagoa Santa. Então é bem interessante o vídeo porque tá mostrando tudo aquilo que a gente conversou sobre o arqueólogo, a metodologia que eles usam e o material que eles encontraram ali, tá? E os arqueólogos responsáveis por esse trabalho, por esse sítio arqueológico, ele vai comentar algumas descobertas, algumas coisas relacionadas ao trabalho dele, tá bom? Então, o nome desse vídeo é Os Povos de Lagoa Santa.
Lagoa Santa é uma das regiões arqueológicas, paleontológicas e espeleológicas mais antigas da América. Ela ganhou notoriedade na primeira metade do século XIX porque aqui foram encontrados um abundante registro fóssil da megafauna extinta e diversos esqueletos humanos. O Peter Lund, que foi o naturalista dinamarquês que primeiro investigou aqui as cavernas da região, sugeriu que possivelmente a megafauna e o homem teriam coexistido. A Lapa do Santo acabou revelando não apenas um depósito arqueológico extremamente rico, mas com uma série de, vamos dizer, surpresas que a gente não esperava encontrar. Os estudos, né, da região de Lagoa Santa sempre teve uma visão desses grupos como basicamente caçadores-coletores, extremamente móveis, né, que não deixa de ser correta. Mas os estudos, não só do nosso projeto, mas de diversos outros colaboradores, têm qualificado isso, né, e geralmente qualificado no sentido de mostrar que a situação não é tão simples, que a realidade é um pouquinho mais interessante. Os registros sobre a megafauna na região de Lagoa Santa são bastante antigos, né? Datam desde os primeiros trabalhos do Lund e desde então muitos outros foram efetuados em outras regiões do Brasil. A megafauna, né, é um conceito um pouco arbitrário, né, que se refere a mamíferos de grande porte. Em geral, são grupos que não estão mais representados hoje, que inclui aí preguiças gigantes, o tigre-dente de sabre, alguns tatus gigantes, né, que são entre os mais conhecidos. De alguns tempos para cá, com um maior investimento em datações, a gente conseguiu verificar uma certa sobreposição cronológica entre as ocupações humanas e alguns fósseis desses mamíferos que sobreviveram entre o Pleistoceno e o início do Holoceno. Essa relação entre os homens e a megafauna, de certa forma, ela persiste sendo estudada porque a gente não encontrou aqui uma evidência, por exemplo, né, de que esses animais foram consumidos por esses primeiros ocupantes aqui do continente. E aí, gente, gostaram do vídeo? Muito legal, né? Tudo aquilo que a gente conversou sobre o arqueólogo mostra nesse vídeo, então eu acho muito interessante, assim. E as descobertas, e a questão do cliptodonte, né, da preguiça gigante, tudo ele comenta ali. Então eu acho bem legal esse vídeo e tem bastante informação sobre esse assunto. E então agora nós vimos a questão da Luzia, como ela viveu provavelmente, do que ela se alimentava, como eles eram, né, ela e o povo dela, como eles seriam fisicamente. Então vimos várias informações e eu gostaria que agora você vai me mostrar o que você aprendeu sobre isso e você vai me mostrar através de uma história em quadrinhos. Tá? Então você vai escrever uma história em quadrinhos, contando como você imagina que a Luzia vivia, ok? Então eu preciso que você copie esse enunciado que está na tela. Pronto, copiaram.
Então, primeiro eu quero que vamos lembrar o como que é uma história em quadrinhos. Então lembra que tem o balãozinho, né? As histórias acontecem em vários quadrinhos. Pode fazer 6 quadrinhos para essa história, tá? Divide em 6 quadrinhos. E aí a fala ou alguns sons podem ir nos balãozinhos, tá? Outra questão, lembra que eu falei da megafauna, que são os animais gigantes que existiam na época, que provavelmente a Luzia viveu com esses animais? Então, imagine como deveria ser a vida, né, das pessoas que conviveram com esses animais, né? Será que era a questão do perigo para sair na selva, para sair, como que funcionava isso? Então, tenta imaginar a vida da Luzia, né, nesse tipo de sociedade.
E aí, vamos lá, conseguiram? Ficou legal esse desenho? Imagino que deve ter saído muitas histórias interessantes, né? Então, eu não posso ver, vou ficar na curiosidade por enquanto, mas quando vocês voltarem, a professora de vocês vai conferir esse desenho. E se puder mandar pra gente, né, a foto de como ficou, eu vou ficar bem feliz, tá bom? Então, por hoje já tô encerrando, mas nós voltamos. As próximas aulas nós vamos falar sobre os outros sítios arqueológicos e tem muita história bem interessante, tá bom? Então, até lá!